Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Pequeno Jornalista e trazendo mais uma vez o jornalismo do cotidiano para vocês. Estavam com saudades ou não? Não importa, né? Vamos falar assim mesmo, é o tema de hoje do vídeo. Vamos falar mais um pouco sobre fake news, notícias falsas, fatos que são verdade ou não, falando sobre o termo pós-verdade. Você que trabalha com comunicação ou lê jornais, está acompanhando as notícias, já deve ter ouvido o termo pós-verdade. É basicamente a questão da fake news. Só que o pós-verdade, teoricamente, ele se torna a verdade daquele assunto que já foi dito. Eu tenho uma colinha aqui para falar para vocês. Então eu vou ler, tá? Porque eu não decorei o texto aqui maravilhoso. Então, por favor, desconsiderem que eu vou ter que ler o termo. Então, a questão da pós-verdade é a situação na qual, na hora de criar e modelar a opinião pública, os fatos objetivos têm menos influências que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Então, sobre um fato qualquer, não vai importar se aquilo é verdade ou não, se o veículo ou a pessoa ou qualquer outro meio de comunicação disser um apelo ou trabalhar com aquele sentimento do coração, né? Porque quando é o sentimento do coração, todo mundo é maravilhoso, né? E eu tinha que ter trocado a blusa e eu esqueci. Tudo bem, vamos ser assim mesmo com blusa preta. Então, o pós-verdade, ele assume a verdade de um assunto tendo um apelo emocional. Sabe quando você tá assistindo alguma coisa num programa um pouco mais sensacionalista e ele afirma, ele propõe para você acreditar que aquilo é ruim ou acreditar que aquilo é bom? É basicamente isso. E esse termo, ele é recente, ele apareceu em 2016 no dicionário da Oxford como o termo do ano. Aquilo que, estourou para falar e foi o grande apelo de 2016 sobre todos os fatos, sobre todas as coisas que vieram acontecendo daquele ano em diante. Ela foi utilizada pela primeira vez em 1992 por Steve Tisch, que é um sérvio americano e que ele publicou isso pela primeira vez falando sobre a pós-verdade. E esse termo vem sendo aplicado principalmente nas redes sociais, justamente para você apelar sobre um assunto específico, mais relacionado à política ou até mesmo um pouco à religião, ao caos sobre algum determinado momento ou sobre um determinado atentado, por exemplo, que isso também é um fato importante, de que eles vão apelando para a questão religiosa ou para a questão de tipo, isso aqui é um atentado terrorista, né? Tudo está sendo trabalhado nessa questão de atentado terrorista. As pessoas morrem lá, 30 pessoas explodidas num lugar, é terrorismo. O cara tratado lá com o Estado Islâmico. Você não sabe exatamente como identificar o que é verdade e o que está sendo apelativo. No caso da fake news, você realmente sabe sobre aquele assunto, porque eles inventam um fato novo sobre um caso. Você substituir uma pessoa qualquer por um famoso numa situação, vamos dizer assim. E a pós-verdade, ela é mais complicada, então por isso que ela traz mais problemas. Com esse tipo de coisa se disseminando nas redes sociais, o Facebook, uma das principais redes sociais, você buscar fatos, estão trabalhando com essa questão da fake news. Tentar diminuir esses conteúdos que não são tão confiáveis para que o público não receba. Claro que você vai prejudicar, em partes, algumas páginas menores, de menos expressão, mas que trabalham com a verdade. É por isso que nós temos que trabalhar bem essa questão de se informar. Não queira se informar pelas redes sociais apenas. Busque outras coisas, busque outras pessoas, outros meios, outras formas de você estar antenado sobre um assunto. Principalmente se você trabalha com aquilo, se você utiliza aquilo no seu dia a dia ou que você vai fazer alguma coisa, você vai elaborar alguma coisa em cima daquilo. Saiba exatamente o que você está lendo. Aqui, mais uma vez, enfatizar. Estude. Gente, qual que é a dificuldade de estudar?
Em qualquer dificuldade. Não tem dificuldade não, meu amor. Vamos lá, as realidades dos fatos, por favor. Aí vem a questão, por exemplo, do humor. Acaba entrando nesse assunto. Quando é humor, a gente sabe identificar. Então a gente precisa entender o que é humor, o que está sendo utilizado ali só para fazer uma sátira, ou quando é realmente uma coisa verdadeira, ou é um fato mentiroso, é uma fake news, que está se utilizando do humor, da caricatura, né, do boato também, confundir o leitor que está naquele momento buscando a informação. Uma coisa que foi bem repercutida em relação a fake news e também a pós-verdade foi da questão do Papa Francisco ter apoiado a candidatura do Donald Trump. Isso foi desmentido logo em seguida que aconteceu isso, mas muitas pessoas ainda insistiram, não, o Papa apoia, o Papa que não sei o que, tem que votar no Trump, tem que votar. Aliás, a campanha da eleição do Trump, ela foi, assim, trabalhada completamente com as notícias falsas, né? Porque houve notícias contra o Trump, aí depois veio notícias contra a Hillary Clinton, que ninguém sabia o que era verdade, se era o que ela estava sendo acusada ou se era ele que estava fazendo, que aquilo dele era verdade. Ninguém sabia, ninguém soube identificar. Mais uma vez, temos que estar atentos ao que nós estamos lendo, ao que nós estamos buscando se informar, porque nem sempre aquilo que está ali na cara, por mais que esteja bem escrito, possa ser verdade. Prestem bem atenção no que vocês estão fazendo. Essa é a dica do jornalismo do cotidiano, porque o jornalista sempre vive nesse tipo de problema, sempre vive com isso. Você não sabe se aquele fato é verdadeiro, você não sabe se aquilo que está sendo checado ali realmente pode dar uma notícia. Você trabalha com hipóteses e você, que assim, particularmente eu tenho uma teoria na minha mente em relação ao jornalismo que é assim: você trabalha com hipótese, só que você não pode trabalhar na dedução. Você não vai pegar um fato, vai ler ou você vai investigar e você vai deduzir que aquilo é verdade ou não. Não, você tem que ter a comprovação ali. Não adianta deduzir, isso aqui não tá certo, eu deduzo que não seja verdade. Oi? Não, investiga, pelo amor de Deus, não deduza sozinho, porque olha, deduzir que a pessoa é não sei que de quem, ou a pessoa representa a outra pessoa, não é fato. Tem que investigar, tem que ir atrás. E você, já passou por isso? Já leu alguma coisa que seja pós-verdade? Já caiu numa pós-verdade de acreditar em alguma coisa, sofrendo por uma crença ou por uma política que você achava certo? Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, siga nossas redes sociais, ative as notificações para receber todos os nossos vídeos e deixa o joinha que ajuda bastante. Esse é o Jornalismo do Cotidiano. Até a próxima semana. Tchau para vocês.